Eu quero ler João no capítulo 6, no verso 51. João capítulo 6, verso 51. Eu quero compartilhar uma palavra com o seu coração nessa noite para edificar a tua fé e para que você seja encorajado a continuar a caminhada de seguir a Jesus. Amém. Evangelho de João, capítulo 6, verso 51, nós vamos ler alguns versos. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus disse assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: Na verdade, vos digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E no verso 60, diz assim: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Deixa a sua Bíblia aberta que a gente já vai continuar lendo. Irmãos, para pensar a respeito desse discurso de Jesus. Eu sempre gosto, esse texto da Bíblia, ele sempre me encoraja muito em momentos difíceis que eu esteja passando na minha vida. Em momentos difíceis, momentos onde eu não esteja entendendo, onde eu esteja um pouco confuso, onde eu esteja meio desnorteado com relação àquilo que está acontecendo na minha vida. E esse texto ele sempre me ensina muito, sempre me encoraja muito. E eu quero que você pare e pense um pouco a respeito daquilo que nós lemos nessa noite. Porque nós estamos vivendo num tempo, esse tempo da pandemia, do isolamento, tantas informações, tantas notícias diferentes todos os dias, tantas pessoas falando uma coisa, falando outra, até mesmo pessoas, até mesmo homens e mulheres de Deus, mas divergindo entre si nas suas opiniões. Um fala uma coisa, um fala outra. Um dia a gente ouve uma coisa, outro dia a gente ouve outra nas notícias, na televisão, no governo, e a gente fica um pouco confuso com relação a isso tudo. Mas eu queria que você parasse e pensasse nesse trecho que a gente leu, porque às vezes nós lemos a palavra de Deus, e porque nós já lemos a Bíblia toda, nós já temos o contexto geral. A gente já lê e a gente já consegue, de certa forma, entender aquilo que a gente está lendo. Mas eu quero que você se coloque como um discípulo naquele dia, como se você fosse alguém vivendo em Israel há 2000 anos atrás, e você estava seguindo a Jesus como discípulo de Jesus. E pare e pensa comigo, irmãos, que até esse momento, Jesus ele sempre falou coisas boas, coisas agradáveis, coisas que todo mundo entendia. Jesus falava de amor, Jesus falava sobre compartilhar o pão, Jesus falava sobre ajudar o próximo, Jesus falava sobre o amor de Deus, sobre a vida eterna, sobre salvação, assuntos que eram agradáveis aos ouvidos de todos, inclusive dos discípulos. Eles sempre entendiam, e quando eles não entendiam, eles perguntavam e compreendiam o que Jesus estava dizendo. Mas chega num certo momento da caminhada dos discípulos seguindo a Jesus, e pare e pensa comigo, irmãos. Aqueles discípulos, eles eram judeus. E os judeus, eles tinham costumes e leis e regras cerimoniais bem específicas e bem rígidas com relação à alimentação. Os judeus não podiam comer carne de porco. Os judeus não podiam comer certos tipos de carne. Aliás, muitos tipos de carne os judeus não podiam comer, eles eram proibidos de comer. Muitos tipos de carne eram consideradas impura. Eles tinham um cuidado muito grande com a alimentação, eles não podiam beber sangue de animal.
Eles tinham que ter um cuidado muito grande com a sua alimentação. E aí, de repente, Jesus ele começa a pregar para os seus discípulos. E Jesus pregando para os fariseus, para os mestres da lei e para os discípulos também. Jesus, de repente, surge com o discurso dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aquele que se alimentar de mim terá a vida eterna. Porque a minha carne... Você consegue imaginar Jesus apontando para a sua carne e dizendo: a minha carne é comida e o meu sangue é a bebida verdadeira. E um, de repente, começou a olhar para o outro e falar: mas o que é isso que Jesus está falando? Acho que eu não entendi. E Jesus continua e ele repete, ele diz: olha, quem não comer a minha carne não tem parte comigo. E quem não beber o meu sangue, de forma nenhuma, vai ter parte comigo e não vai ter a vida eterna. Eu sou o pão vivo, a minha carne é comida, vocês vão ter que comer a minha carne e vocês vão ter que beber o meu sangue. Vocês conseguem imaginar o tamanho do escândalo? Você consegue imaginar o tamanho do conflito na cabeça daqueles judeus que não podiam comer nem certos tipos de animais? Não era igual aos nossos dias. Irmão, lá em Madame Machado, para mim é tão engraçado quando eu converso com os irmãos lá, que tem uns irmãos lá. Tem um irmão específico aí, que ele está me assistindo, mas eu não vou falar o nome dele não. Mas tem um irmão aí que lá da nossa igreja que ele é uma bênção. E ele fala com a gente que ele come carne de tudo. De gambá, de paca, de cutia, de carne de cobra, carne de coelho, carne de cabrito, carne de cabra, carne de boi. O que tiver mexendo, parou na frente dele. Parou na frente dele e falou que manda ver. Não quer nem saber. E a gente ri muito, e é muito engraçado. Né? Para uns é estranho, mas para ele é super natural. Qualquer tipo de carne ele manda ver. Já experimentou de tudo. Mas você imagina para os discípulos, eles ouvirem Jesus falando: a minha carne é comida. Tudo bem, comer a carne de cabrito, né? Comer a carne de tatu, é um pouco estranho, mas ainda vai. Agora, comer carne de gente... beber sangue de alguém, aquilo foi estranho. Hoje a gente aqui, né, na nossa realidade, a gente lê na Bíblia inteira, a gente entende hoje que Jesus estava falando de uma forma figurada, Jesus estava falando de uma forma espiritual, Jesus estava se referindo à Santa Ceia, que eles só iriam conseguir entender muitos anos depois. Mas naquele momento Jesus ele fez um discurso, uma pregação, e Jesus falou: a minha carne vocês vão ter que comer. E sabe o que acontece, irmãos? Os fariseus, eles se escandalizaram. Mas já era de se esperar. Jesus não esperava que nenhum deles entendesse o que ele estava dizendo. Os fariseus se escandalizaram, os mestres da lei se escandalizaram. Mas a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos, ouvindo esse discurso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? O que eles se referiram como duro o discurso não foi a forma que Jesus disse, mas foi aquilo que Jesus disse. Eles não entenderam o que Jesus estava dizendo naquele momento. E sabe o que aconteceu? No verso 66, diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com Jesus. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E é nesse ponto que eu queria compartilhar essa palavra com você. Sabe, irmãos, de repente você está se perguntando: mas eu não estou entendendo aonde que o Senhor quer chegar com essa palavra. Mas sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Que nem sempre você vai entender tudo o que está acontecendo. Nem sempre nós, como discípulos, nem sempre nós, como cristãos, vamos entender tudo aquilo que Deus está fazendo ou tudo aquilo que Deus está falando. Às vezes nós vemos
estão seguindo a Jesus por algum tempo, e até um certo ponto você estava entendendo tudo que Jesus estava dizendo, tudo que Deus estava falando, tudo que Deus estava fazendo, você estava entendendo tudo, mas de repente chega num momento que você fala: Jesus, eu não estou entendendo aquilo que o Senhor está dizendo. Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não estou compreendendo aquilo que eu estou ouvindo, Senhor. Eu não consigo entender. De repente, o que Deus está falando com você, meu irmão, às vezes, para você parece algo incompreensível para a sua mente humana. De repente, a situação que você está vivendo, a situação que você está passando agora, de repente, a sua mente humana não consegue compreender, não consegue alcançar. E sabe, irmãos, às vezes Jesus ele nos fala as coisas e ele sabe que nós, no momento, nós não temos capacidade de entender. Mas o que ele espera de nós é que nós possamos continuar seguindo ele com a motivação correta, mesmo que nós não entendamos no momento o que está acontecendo ou o que ele está dizendo. Meu irmão, às vezes nós não entendemos, mas a questão da fé não é aquilo que nós entendemos. Mas a questão da fé é que se nós entendemos o que é necessário. Meu irmão, você não precisa entender tudo sobre o cristianismo. Você não precisa entender tudo que Deus está fazendo. Você nunca vai conseguir entender tudo que Deus está falando, ou entender tudo que Deus está fazendo no mundo, ou até mesmo na sua vida. Vai ter momentos em que você vai ficar meio perdido. Vai ser momentos que você vai se sentir meio, sabe, eu não estou compreendendo. Mas nesse momento, meu irmão, é crucial. A sua decisão é crucial nesse momento. Você não precisa entender tudo, mas você precisa entender o suficiente. Você não precisa entender 100% do que Deus está fazendo ou falando, mas o que você precisa saber é quem é Jesus para você. Pode ser que eu não entenda, porque Jesus olhou para os discípulos e falou: vocês vão embora também? E sabe de uma coisa que eu quero te dizer? Pedro também não entendeu o discurso de Jesus. Quando Jesus falou sobre comer minha carne e beber o meu sangue, Pedro também ficou confuso. Mateus não entendeu nada. João também não compreendeu nada. De repente, um conversando com o outro falou: você está entendendo? Você entendeu essa questão que Jesus falou aí? Um disse para o outro: olha, eu também não entendi. Eu estou perdido igual os outros discípulos, igual os fariseus. Está todo mundo perdido. Mas Jesus disse para eles assim: vocês querem ir embora também? Então Pedro disse o seguinte: Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor está dizendo. Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo agora. Mas eu entendo uma coisa. Eu entendo que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Sobre comer a sua carne e beber o seu sangue, pode ser que um dia eu entenda, agora eu não estou entendendo. Mas Senhor, uma coisa eu entendo. O Senhor não é uma das opções que eu tenho na minha vida. O Senhor não é um dos caminhos que eu escolhi por um capricho meu. O Senhor é o único caminho que eu tenho disponível. O Senhor é a única opção do meu coração. Eu não tenho 2, 3 ou 4 opções na minha vida. Eu não tenho outras pessoas a quem eu posso seguir. Senhor, eu posso não estar entendendo o que o Senhor está fazendo agora. Eu posso não entender tudo da Bíblia. Senhor, eu posso não estar entendendo essa questão toda que nós estamos vivendo agora, Senhor. Mas uma coisa eu entendo. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E, Senhor, eu entendo, eu tenho crido que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E para mim isso é o suficiente. Aleluia. Senhor, eu não entendo muita coisa da Bíblia. Senhor, eu não entendo às vezes nem muita coisa do que o pastor fala. Pode ser que eu entenda um dia, mas às vezes eu fico escutando o pastor falando e nem entendo tudo que ele está falando. Às vezes parece que ele está falando grego. Senhor Jesus, mas uma coisa eu entendo, que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Aleluia.
Meu irmão, eu quero te dizer nessa noite, vai acontecer muitos momentos na sua vida que você não vai entender as coisas que estão acontecendo. Na sua casa, na sua família, na igreja. Pode ser que às vezes você escute as pessoas, pode ser que às vezes você leia a Bíblia e não consiga entender muito da Bíblia, mas não tem problema. Não tem problema. Você só precisa entender o suficiente é Jesus, Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, é só isso que você precisa entender, e no final das contas é só isso que importa. Não importa, meu irmão, se você sabe o grego, se você sabe o hebraico, se você conhece a Bíblia no original, a Bíblia em várias versões. Isso é bom, eu também gosto. Mas isso daí, meu irmão, não é o motivo pelo qual eu estou seguindo a Jesus. O motivo pelo qual sigo a Jesus não é por aquilo que eu entendo demais, não é pela quantidade de informação que eu tenho. O motivo pelo qual eu sigo a Jesus é porque eu creio que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É só isso que importa. No final das contas, no final de tudo, é só isso que importa. É saber que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É isso que tem que sustentar a tua fé, meu irmão. Quando você estiver desanimado, quando você ver alguns discípulos voltando, porque é verdade, irmão. A Bíblia diz que alguns discípulos de Jesus, eles não andavam mais com Jesus porque não entenderam o que ele estava falando. Meu irmão, tem coisa que você vai ouvir hoje e vai entender daqui a um ano. Tem coisa que Deus vai fazer hoje que você vai entender daqui a um ano. Tem coisa que você vai ouvir hoje que você só vai entender lá na frente. E muitos discípulos falaram, eu não entendo o que Deus está fazendo, o que Jesus está fazendo, por isso eu vou embora. Eu não concordo com as palavras de Jesus, por isso eu vou embora. Mas Pedro falou, Senhor, para onde eu vou, Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida eterna para mim. Senhor, para onde eu vou, Senhor? O que eu quero ouvir do Senhor é vida eterna. É isso que eu estou buscando no Senhor, é vida eterna. Eu sei que o Senhor vai me abençoar nessa terra. Eu sei que eu tenho visto milagres. Eu sei, Senhor, ó Deus, que o Senhor tem prosperidade para mim. Eu sei, Senhor, ó Deus, que o Senhor vai me abençoar tanto nessa terra. Mas o que eu estou buscando no Senhor é vida eterna, é palavras de vida eterna. E aonde mais eu vou ter, Senhor? Se eu for embora... Se eu deixar de seguir ao Senhor, não vai melhorar, eu não vou entender as coisas porque eu abandonei o Senhor. Se eu for para o mundo, o Senhor lá não tem palavras de vida eterna. Então eu vou continuar seguindo ao Senhor. E sabe de uma coisa, irmãos, que eu entendo aqui? Que Jesus disse para os discípulos assim, vocês querem ir embora também? Sabe, irmãos, eu entendo que Jesus, Ele me ama demais. Jesus, Ele me escolheu. Para começar, Jesus, Ele me escolheu. Então isso quer dizer que Ele me quer. Se Ele me escolheu como discípulo, quer dizer que Ele me quer e Ele tem um plano na minha vida, sim. Ele tem um destino para mim, Ele tem um lugar para mim na sua obra, Ele tem um propósito para mim no seu reino, sim. Eu sou único, eu sou importante no seu reino, sim, você é único, você foi escolhido. Mas uma coisa que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, se nós abandonarmos a Jesus, Ele ainda vai continuar sendo Jesus, Ele ainda vai continuar fazendo aquilo que Ele precisa fazer na terra, porque não é Ele que precisa de mim, sou eu que preciso dEle. Ele deixou claro para os discípulos, olha, eu escolhi vocês, eu chamei vocês, eu tenho um propósito para vocês, mas se vocês quiserem me abandonar, a decisão é de vocês, vocês podem ir, mas eu não vou deixar de fazer aquilo que eu tenho que fazer, mesmo que eu faça sozinho, mesmo que eu faça sem você, eu ainda vou fazer. E eu entendo, meu irmão, que sou eu que preciso de Jesus. Jesus, o reino não vai parar se eu abandonar Jesus. Se eu deixar de fazer o que eu preciso fazer, o que eu fui chamado e escolhido para fazer, Jesus ainda vai fazer. Se eu sou Pedro e eu resolvo ir embora, Jesus ainda vai fazer com Mateus, com João, com Levi, o que ele iria fazer através da vida de Pedro. Mas graças a Deus que Pedro não abandonou Jesus.
Graças a Deus que Pedro disse, Senhor, eu também não estou entendendo, mas eu vou te seguir mesmo sem entender. Porque, meu irmão, muitas vezes a fé vai ser 100% contrária à razão. Muitas vezes a fé vai ser contrária à nossa razão. Mas nós precisamos decidir seguir a Jesus, mesmo sem sentir, mesmo sem entender. Nós precisamos decidir, Senhor, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu sei que o Senhor não precisa de mim, o Senhor é Deus. Sou eu que preciso do Senhor. Sou eu que preciso de vida eterna do Senhor. Sou eu que preciso seguir ao Senhor. Então, meu irmão, eu quero te dizer nessa noite, eu não sei como está o teu coração. Eu não sei como você está. Mas em João capítulo 13, eu não vou ler agora, mas Jesus se abaixou para lavar os pés dos discípulos. E Pedro falou assim, não, Senhor, não lava os meus pés. E Jesus falou para ele assim, Pedro, o que eu faço agora, você não entende, mas um dia você entenderá. Então Pedro disse, Senhor, então pode lavar. Então Jesus lavou os pés de Pedro sem Pedro entender o que Jesus estava fazendo. Então às vezes, irmão, você não vai entender o que ele está dizendo. Às vezes você não vai entender o que ele está falando. Mas ainda assim eu quero deixar essa palavra para você. Continua seguindo a Jesus. Ele é o Cristo, Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o Filho de Deus. Ele tem a vida eterna para você. Não deixe de seguir a Jesus. Não seja um desses discípulos que abandona Jesus por não entender com a sua mente racional, com o seu ouvido natural. Apenas creia nele com o seu coração e continue andando com ele. Continue seguindo ele. E eu vou te dizer, um dia você vai entender. Um dia você vai entender as palavras dele. Um dia você vai entender o que ele está fazendo. E aí você vai dizer, Senhor, agora eu entendo. E que bom que eu não te abandonei, Senhor. Que bom que eu não deixei de te seguir. Amém, querido? Eu quero te dizer nessa noite, continue firme com Jesus. Esse tempo vai passar. Essa dificuldade vai passar. Não deixe de seguir a Jesus. Que você seja encorajado nessa noite, que você receba essa palavra de encorajamento, que você receba do Espírito Santo esse direcionamento, que você receba essa força, esse encorajamento para continuar olhando firme. Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa recompensa, Ele é o nosso caminho, Ele é o nosso destino. Se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe a sua vida e que você seja abençoado, encorajado e que nós, como discípulos de Cristo, possamos continuar seguindo junto a Jesus.